Olá, bom dia! Que bom que você está comigo nessa manhã de quarta-feira e eu te convido para continuar meditando sobre a vida do grande apóstolo Pedro. Esse homem fala muito ao meu coração porque tão humano, tão cheio de defeitos, pode ser tão relevante no reino de Deus. O apóstolo Pedro fala muito de humanidade, fala muito de gente como a gente, que tem atitudes que não deveria ter, mas restaurado pela fogueirinha na praia, ele consegue ser muito relevante para o reino de Deus. O texto é Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao verso 75, e no final do verso 75, o apóstolo Pedro está muito decepcionado com o tropeço, com a queda que ele levou. E a Bíblia diz que, caindo em si, e lembrando das palavras de Jesus que disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, ele sai e chora amargamente. Esse choro foi restaurador da vida do apóstolo Pedro, mas quando nós olhamos para esse momento, em especial na vida dele, do capítulo 26, eu encontro 3 tropeços que levaram o apóstolo Pedro a esse grande momento de fracasso. E eu queria alertar você e alertar a mim também, para que nós não sejamos pegos nessa grande armadilha do diabo. Primeiro grande erro do apóstolo Pedro, verso 33. Autoconfiança demasiada em si mesmo. É muito legal a gente ter confiança em nós, é muito bom a gente saber dos nossos potenciais, mas é muito ruim a gente confiar além do que nós devemos em nós mesmos. Você já tropeçou e caiu porque confiou muito em si? O apóstolo Pedro fez isso nesse momento, quando ao invés de ouvir os alertas de Jesus, ele simplesmente disse que ele de forma nenhuma trairia Jesus. Jesus advertiu dizendo: vocês vão me trair. E o apóstolo Pedro disse: eu de forma nenhuma vou te trair. Vigiemos, confiemos em nós, mas confiemos mais em Deus do que nós confiamos em nós mesmos. Segundo aspecto, versículo 40 ao 44, Pedro desobedece a palavra de Deus quanto à vigilância. Jesus encontra o apóstolo Pedro e os discípulos no Getsemane e propõe 1 hora de oração e de vigiar. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus disse: vocês não conseguiram vigiar comigo nem 1 hora sequer. Segundo momento e segundo erro, segundo tropeço na vida do apóstolo Pedro, é que o apóstolo Pedro desobedece a palavra de Deus. Ele sucumbe ao sono quando Jesus disse: vigia. Ele poderia ter levantado, ele poderia ter lavado o rosto, ele poderia ter ficado andando, mas ele ficou deitado e acomodado e voltou a dormir. A gente precisa entender os alertas que a palavra de Deus nos diz quanto a vigiarmos. E nós devemos ter esses alertas firmes no nosso coração, para que a gente não tropece. Seria muito fácil o apóstolo Pedro conseguir vencer aquele momento de sono, tomando uma das atitudes que eu falei antes, mas ele simplesmente se acomoda, se deita, e deitando desobedece a palavra do Senhor e comete mais um tropeço, comete mais um erro. E o terceiro e último é o esquecimento da palavra de Deus, que Jesus preveniu Pedro dizendo: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro esqueceu do alerta de Jesus. Pedro simplesmente se lembrou depois de tudo, quando tudo estava consumado. E a gente é assim mesmo. A gente esquece os alertas da palavra de Deus, a gente esquece as coisas que a palavra de Deus nos manda fazer e muitas vezes nós tropeçamos. Que nessa manhã a gente possa crer na palavra de Deus que transforma, edifica e nos conduz para um momento de vitória. E esse Deus que olhou para Pedro, cruzou os olhos com Pedro e o restaurou, ele possa vir ao nosso encontro nessa manhã, para que na maratona da vida a gente possa aprender, uma volta após a outra, como nós devemos correr e correr com perseverança. Bom dia, boa quarta-feira, até na sexta, em nome de Jesus, que Deus possa nos conduzir sempre na sua palavra.